E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui, eu vou conversar com vocês a respeito dos mecanismos de ação desses dois suplementos, tanto do chá verde quanto da ioimbina. Por que eu uni esses dois suplementos em uma única aula? Primeiro, porque os mecanismos de ação deles são muito parecidos. De termogênicos em geral são bem parecidos, como eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Por causa disso, se eu fizesse uma aula para cada um, a aula ficaria muito curta. E na aula sobre estudos clínicos em humanos, nas recomendações, vocês vão ver novamente que, principalmente quando nós falamos de ioimbina, nós temos apenas um estudo com essa substância voltado para a perda de peso. Então, nessa aula de recomendações, eu também vou unir esses dois suplementos para a aula não ficar muito curta, ok? Vamos dar início à nossa aula. Essa figura que eu trago aqui para vocês, pessoal, ela é muito importante porque ela vai ser relacionada com praticamente a todos os mecanismos de ação quando nós falarmos de qualquer tipo de termogênico, da maioria dos termogênicos. Essa figura, se vocês lembram bem da aula de metabolismo energético, ela representa o processo de lipólise. Como esse processo de lipólise ocorre? Nós temos a interação da adrenalina com os seus receptores adrenérgicos. A interação da adrenalina com os receptores adrenérgicos ativa a enzima adenilato ciclase, que catalisa a conversão de ATP para AMP cíclico. O AMP cíclico ele é um segundo mensageiro e possui diversas funções do nosso organismo. A sua ativação é relacionada, por exemplo, com o aumento do gasto energético. Além disso, ele também ativa a nossa pKa, que está representada aqui na figura por essa proteína quinase ativa. Essa pKa, ela fosforila a lipase hormônio sensível. Lembrem-se sempre, uma proteína quinase fosforila outras moléculas. Quando a lipase hormônio sensível está fosforilada, olhem aqui, ligada ao fósforo, ela fica ativa. Quando ela fica desfosforilada, através da ação de uma fosfatase, lembrem-se, fosfatase desfosforilam, ela fica inativa. Então, a pKa fosforila a lipase hormônio sensível, ativando esse hormônio. O que esse hormônio faz? Ele é responsável pelo processo de lipólise, ou seja, pela quebra do triacilglicerol em ácido graxo e diacilglicerol. Lembrando, esse é o processo de lipólise e não de oxidação de gorduras. Então, desse primeiro slide, é importante vocês saberem isso. Quando nós temos a interação das catecolaminas, como por exemplo a adrenalina, com seus receptores adrenérgicos, nós temos um aumento do processo de lipólise e também um aumento do nosso gasto energético, pelo aumento da atividade simpática, ok? Agora, o que acontece, pessoal? Essas catecolaminas, como a adrenalina, noradrenalina, que são as que eu quero focar aqui, quando elas interagem com seus receptores adrenérgicos, a gente tem um aumento do processo de lipólise, a gente tem um aumento do nosso gasto energético. Ou seja, nós temos um aumento do processo de termogênese. Só que essas catecolaminas, elas podem ser degradadas. E uma das responsáveis por degradar, por inativar essas catecolaminas, é essa enzima aqui, a catecol-O-metiltransferase, chamada de CONT. Essa é a sigla dela. Então, a CONT, que é a catecol-O-metiltransferase,
ela pega uma catecolamina ativa, como por exemplo a adrenalina e a noradrenalina, e inativa essas catecolaminas. Lembrando, a interação da adrenalina, da noradrenalina com seus receptores adrenérgicos é positivo quando nós pensamos em efeito termogênico. Logo, se nós reduzimos essa interação por inativar as catecolaminas, por degradar essas catecolaminas, como por exemplo é o que a Conte faz, nós temos uma redução desse efeito termogênico. Então esse é um primeiro ponto bem importante para vocês focarem. Ok, então até agora nós vimos que a adrenalina, né, as catecolaminas, ao interagirem com seus receptores adrenérgicos, acabam tendo efeito positivo quando nós pensamos em aumento do gasto energético, em processo termogênico. E que algumas enzimas, como a nossa Conte, degradam, né, essas catecolaminas. Ok, onde é que entra o nosso chá verde aqui? Como nós podemos ver pela imagem, algumas substâncias podem inibir essa enzima, a catecol-O-metiltransferase. E como vocês podem ver aqui, as catequinas do chá, principalmente aqui nós falamos das catequinas presentes no chá verde, poderiam inibir a atividade da catecol-O-metiltransferase. Consequentemente, com uma inibição da atividade dessa enzima, nós teríamos uma maior quantidade de catecolaminas ativas, uma maior interação dessas catecolaminas com os seus receptores adrenérgicos e, consequentemente, um efeito positivo quando nós pensamos em processo termogênico. Então, o mecanismo de ação principal e mais básico do chá verde, e aquele que vocês realmente precisam saber, é esse. As catequinas presentes no chá verde poderiam inibir essa enzima, que é a catecol-O-metiltransferase, que é uma enzima que degrada as catecolaminas ativas e, consequentemente, aumentar a interação dessas catecolaminas com os seus receptores adrenérgicos e, dessa maneira, ter um efeito positivo quando nós pensamos em processos termogênicos, ok? Um ponto importante quando nós falamos do uso de chá verde para perda de peso, para o processo termogênico, é que alguns polimorfismos genéticos podem influenciar na atividade, na função desse chá verde nas pessoas. Como, por exemplo, esse estudo aqui mostrou. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, o principal efeito do chá verde, quando nós falamos de perda de peso, de redução de gordura corporal, seria a ação dessas catequinas na inibição da enzima catecol-O-metiltransferase. E o que acontece é que nós temos alterações genéticas que fazem com que algumas pessoas expressem em maior ou menor quantidade essa enzima aqui, a catecol-O-metiltransferase. Por isso que essas alterações genéticas podem influenciar diretamente no efeito da suplementação com chá verde. Porque naquelas pessoas que expressam mais essa enzima, a catecol-O-metiltransferase, consequentemente, ao menos em teoria, o chá verde teria um efeito mais significativo, já que ele inibe a ação dessa enzima. Ao passo que nas pessoas que expressam menos essa enzima, o chá verde, de novo, ao menos em teoria, repercutiria em menores resultados nessas pessoas, já que a enzima que ele inibe, através do seu principal mecanismo de ação, não seria muito expressa nessas pessoas. Então esse é um ponto importante também.
Com relação à ioimbina, pessoal, o mecanismo de ação principal dela também é bastante simples e vai ao encontro, é muito parecido com os mecanismos que nós falamos até agora, relacionados a essa questão desses receptores adrenérgicos. Quando nós falamos de receptores adrenérgicos, nós temos tanto os receptores alfa quanto os receptores beta. Para aqueles que conhecem um pouquinho mais de termogênicos não naturais, principalmente aqueles que estão mais familiarizados com o ambiente do fisiculturismo, muitos vão lembrar que o clenbuterol, que é um fármaco para cavalos, ele é utilizado por muitos atletas para a redução de gordura corporal. Por quê? Porque esse clenbuterol é um beta-2 agonista, ou seja, ele aumenta a atividade dos receptores beta-2 adrenérgicos. E o aumento da atividade dos receptores beta-2 adrenérgicos é relacionado com vasodilatação, com o aumento do gasto energético, com o aumento do processo de lipólise e com broncodilatação. Por isso que ele é um broncodilatador. O aumento da atividade dos receptores beta-1 é relacionado com o aumento do processo lipolítico, com o processo de ataque cardíaco, com o aumento da contratilidade do miocárdio. Já os receptores alfa-adrenérgicos não possuem efeitos tão positivos assim quando nós falamos em redução de gordura corporal, em aumento do processo de termogênese. Na verdade, a ativação desses receptores alfa muitas vezes é relacionada com um efeito negativo do processo de termogênese, principalmente dos receptores alfa-2. Observem aqui, quando nós temos a ativação dos receptores alfa-2, pessoal, uma das funções é inibir a liberação de noradrenalina, de norepinefrina. Consequentemente, essa noradrenalina, norepinefrina, vai causar uma menor ativação dos receptores beta-adrenérgicos, já que nós teremos menos noradrenalina para interagir com os receptores beta. Então, a ativação de receptores alfa-2 adrenérgicos é relacionada com um efeito negativo quando nós pensamos em processos termogênicos. E o que a ioimbina poderia fazer? O principal mecanismo de ação da ioimbina seria o antagonismo dos receptores alfa-adrenérgicos. Ou seja, ela iria inibir a atividade dos receptores alfa-2 adrenérgicos. Consequentemente, ela causaria um aumento na liberação de noradrenalina, que ao interagir com os receptores beta-adrenérgicos, aumentaria a quantidade de AMP cíclico, favorecia o processo de lipólise e o aumento do gasto energético total. Remetendo àquela via do slide inicial, quando eu falei para vocês do processo de lipólise. Então, nós temos que lembrar isso. Aumento da atividade dos receptores beta-adrenérgicos é correlacionado normalmente com efeitos positivos quando nós pensamos em processos termogênicos. Já a ativação de receptores alfa-adrenérgicos, principalmente dos receptores alfa-adrenérgicos do tipo 2, é correlacionada com efeitos negativos quando nós pensamos no nosso metabolismo, nos processos termogênicos. Porque um dos efeitos da ativação dos receptores alfa-2 adrenérgicos é a inibição na liberação de noradrenalina e, consequentemente, nós teremos menos noradrenalina para interagir com os receptores beta. A ioimbina, atuando como antagonista desses receptores, poderia aumentar a concentração, a liberação de noradrenalina e aumentar a sua interação com os receptores beta-adrenérgicos. O principal mecanismo de ação da ioimbina seria esse.
Então, resumindo a nossa aula de hoje a respeito dos mecanismos de ação desses dois suplementos, quando nós falamos do principal mecanismo de ação do chá verde, esse mecanismo seria a inibição da CONT, a catecol-O-metiltransferase, que é uma enzima que degrada catecolaminas ativas. Consequentemente, com as catequinas do chá verde inibindo essa enzima, nós teríamos uma menor degradação dessas catecolaminas. Já a ioimbina, ela atua principalmente como uma antagonista dos receptores alfa-2 adrenérgicos, ou seja, ela inibe a ativação desses receptores e dessa maneira acaba causando uma maior liberação de noradrenalina. Observem, são mecanismos que têm diversas coisas em comum, sendo que o principal em comum dos dois é que os dois causam, no final, um aumento de catecolaminas. Essas catecolaminas, em maior quantidade, vão causar um aumento da interação com os receptores beta-adrenérgicos, ou seja, vão causar uma maior ativação dos receptores beta-adrenérgicos. E a ativação desses receptores beta-adrenérgicos é relacionada principalmente, nessa aula de termogênese, de termogênicos, com o aumento do processo de lipólise e também com o aumento do nosso metabolismo, podendo aumentar o nosso gasto energético total. Por hoje era isso, pessoal. Na próxima aula, nós vamos ver estudos relacionados a essas substâncias para ver se realmente essa teoria, que é muito bonita, tem efeito significativo nos seres humanos. Ou seja, será que o uso dessas duas substâncias realmente pode contribuir para o processo de perda de peso, para o aumento do gasto energético total, para a melhora do nosso metabolismo? Ou será que são realmente apenas mecanismos de ação que só têm função mais específica quando nós falamos de estudos mecanicistas? Valeu, pessoal! Até a próxima aula!